Você me pergunta por que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo a teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do ar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Estamos de volta com o Atualize, o assunto de hoje é religião. Falávamos sobre a figura de Deus para cada denominação, quem é Deus, e eu queria saber de você, como é que é para você, o que é a figura de Deus para você? No caso aqui a gente falou de construções, eu queria saber para você como é que foi essa desconstrução. Olha, não seria a palavra desconstrução assim, o que eu iria dizer, porque para o ateu, Deus não passa uma invenção humana para tentar explicar fenômenos que ele desconhece. Por exemplo, e também a religião está muito ligada no local onde você nasceu. Se você nascesse na Índia, você seria hindu. Você teria vários deuses, é um país politeísta. Se você tivesse nascido no Oriente Médio, provavelmente você seria muçulmano. Acreditaria no Deus Alá. E essa religião, ela afirma que Jesus não é filho de Deus, é apenas um profeta. É a afirmação islâmica. Como nós estamos no Ocidente, e isso veio lá do Oriente Médio, do deserto do Oriente Médio, a religião cristã nasceu lá, e depois uma série de histórias, né? A partir do Constantino, que oficializou o cristianismo como a religião oficial de Roma, eles trouxeram para o Ocidente essa religião. Então, a religião está muito ligada à cultura local, não é isso? Então, para o ateu, Deus é uma explicação fácil quando você está diante de um fenômeno que você desconhece. Como o nosso amigo aqui citou a religião primitiva antes do cristianismo, eu vou mais além ainda, são 3.000 anos atrás, foi um dos primeiros deuses que surgiu, foi o deus Horus, o deus do sol, e a história é muito extensa. Enfim, então para o ateu, o Deus é uma invenção criada, a necessidade de ser criado para explicar fenômenos que diante não tem explicação razoável. Essa é a história do ateísmo. Falávamos da religião como algo intrínseco ao ser humano, né? Eu queria que você explicasse isso pra gente. Nós somos a única raça que apresenta essa característica. Nós, humanos, temos necessidade de alguma conexão com o divino. Esteja esse divino em nós ou fora de nós, né? Nós necessitamos disso. Em todas as culturas do mundo, todas elas, onde existe vida humana, existe manifestação religiosa. Seja ela mais primitiva, como em algumas populações da Ásia, por exemplo, até as que vêm pós-Abraão, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então nós temos manifestações religiosas. O homem, ele passa por algumas questões que para ele são da ordem do insuportável. A questão da morte é uma dessas questões. E lidar com esse divino é uma das formas de transcender uma questão para o homem tão dolorido. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a morte. Antes eu queria falar sobre o preconceito, né? A gente vive numa era, a gente falava mais cedo, numa era de intolerância. E num país completamente multicultural, com crenças diferentes, denominações diferentes, como lidar com o preconceito? O que é o preconceito? O que vocês já passaram? Alguém tem algum relato pessoal que já tenha passado? Alguma coisa que aconteceu com vocês? Você tem? Você pode falar pra gente? Bom, os nossos irmãos umbandistas e candomblecistas sofrem muito mais preconceito do que nós kardecistas. Eu acredito que hoje o kardecismo sofre menos intolerância, mas a gente ainda sente aquela caretinha assim, né? Em algumas pessoas quando a gente se diz espírita. E a gente ainda tem que esclarecer, né? Às vezes em algumas situações do que se trata, né?
por conta de preconceito. Mas o preconceito surge do desconhecimento, da ignorância. Por isso o convite que a gente faz, né, ao telespectador ou ao amigo internauta que nos assiste agora, é que conheça o Espiritismo. Nós temos só no município de Campos mais de 40 casas espíritas, temos toda a obra básica e milhares de livros à disposição, né, nas livrarias e até em algumas bancas de jornal, ou mesmo disponíveis na internet para download. Enfim, conheça para poder julgar, né? Não julgue sem conhecer, porque o preconceito está muito revestido de ignorância. E eu acho que a bandeira do Espiritismo é a bandeira do Evangelho de Jesus. E a bandeira de Jesus nunca foi uma bandeira de exclusão. Sempre foi uma bandeira de aceitação, sempre foi uma bandeira de acolhimento, né, de respeito ao próximo. E como lidar com esse preconceito, Nilvinha? Como enfrentar isso? No dia a dia, né, nós temos muitas dificuldades, às vezes, de compreender como legítimo aquilo que não é a nossa vivência. Só que experiências religiosas são da ordem do sentir. Então é meu. Eu não posso ter vivido aquela experiência que você nos relatou há pouco. Ela é sua. E ela é legítima, extremamente legítima. Pode ser que se você nos relatasse em detalhes, alguém dissesse assim em algum momento, mas será que ela realmente viveu isso? Será que ela não imaginou? É sua, é legítima, é real para você. É isso que importa, precisa ser respeitada. É muito comum 2 tipos de preconceitos com relação à religião. Alguém se torna religioso de alguma denominação e a gente diz, nossa, coitadinho, olha só, o que vai ser dessa pessoa agora? Não vai pensar mais. Como se religião tivesse a ver com inteligência. Não tem. Tem a ver com experiência pessoal. E por outro lado, como ele mesmo disse que é ateu, coitado, vai para o inferno, olha lá, não acredita em Deus. Eu não vou nem falar com ele, isso vai que isso pegue em mim. É a experiência dele, é legítima também. E a gente tem que trabalhar isso. E nós temos, inclusive, que desenvolver a nossa paciência todos os dias. Porque a gente tem que pensar que o conhecimento do outro, ele é limitado dentro daquilo que ele acredita. Então eu não posso dizer para minha mãe, gente, se eu disser para minha mãe, mãe, agora eu sou ateia, minha mãe vai chorar o resto da vida dela. Claro, minha mãe é evangélica e vai acreditar para o resto da vida que eu vou para o inferno. Então, aí eu descobri algo novo e aí minha mãe deixou de ter valor. A gente tem que trabalhar essas diferenças e a gente tem essa dificuldade. Então nós temos que trabalhar assim, empatia, que é se colocar no lugar do outro, e paciência de compreender que cada um tem sua limitação, que cada experiência é legítima assim, e é real para quem está vivendo. É isso que importa. Com certeza. E eu quero saber uma coisa, de onde a gente veio? De onde viemos? Eu sei que a gente vai ter respostas diferentes aqui. Quem começa? Bom, eu posso citar o seguinte. A questão, a pergunta mais difícil e complicada é como o universo surgiu. Como a primeira célula replicante se alastrou. A resposta científica é assim, não sei. Estamos pesquisando. Isso é uma resposta honesta. Observa que a ciência ela é honesta. Ela fala, não sabemos, estamos pesquisando. Como muitas coisas que se acreditavam, que vinha, como por exemplo, vou citar aqui a peste negra na Europa, por exemplo. As pessoas não sabiam, como tanta gente morrendo. Os médicos da corte, não sei se foi do rei Henrique, falaram que os ventos que viam, os anísios que vieram do mar, que alastrou e tal. Os bispos e padres na época falaram que era o castigo divino. Deus ficou zangado. Então esse rei, ele decretou, está aí para quem quiser, a história, para quem quiser. Decretou que ninguém podia falar palavrão, que todo mundo tinha que usar roupa colorida, e que se alguém se falasse palavrão ia cortar a língua, ia cortar a boca. Até descobrir que a pulga do rato, que veio dos navios mercantes, se atracaram no cais, um porto europeu, no cais europeu, descobri que essa pulga que originava, matou metade da Europa, dizimou. Então, a gente, eu me importo se minhas crenças são verdadeiras. Eu vejo mais o lado científico e o lado real. Se eu passo mal, eu vou no hospital. Né? Se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou consultar a medicina. É assim que eu vivo, e sempre aprendendo a conviver com as diferenças,
coisa que ela falou da intolerância religiosa, existe mesmo. Se ela chega para a família dela. Eu tive a sorte de falar da minha família toda. Quando souberam que eu virei ateu, o pessoal ficou assim, mas levou na boa. Soube conviver, conversava, eu explicava, falava piada, vai com Deus, que Deus te protege, os amigos também. Então ficou tudo na boa. Mas realmente o ateu sofre muito, inclusive mais do que o preconceito homossexual. A gente vai falar sobre isso no próximo programa. Eu só queria fazer um pontinho, é porque ele falou com relação à ciência. A mesma ciência tem dito que é impossível que haja esse relógio sem que haja um relojoeiro. Cada vez que a ciência busca e busca e busca e busca e não encontra, ela vai para essa explicação, que tem algo maior, que orquestrou esse universo. A ciência tem dito isso na atualidade também. Bom, eu não sei qual foi a fonte da sua informação, mas você citou sobre a história do relojoeiro. Certamente o relógio ele tem seus componentes para se tornar um relógio, né? E a pessoa pensa assim, alguém fez. Acontece que existem elementos da natureza que você compõe, cria algo, né? Como um quadro, como uma construção, você precisa de elementos. Então a pergunta científica é como é que nós vamos obter uma resposta através daquele estudo ali? Porque muitas pessoas se questionam, mas isso aqui não pode vir do nada. Isso aqui não pode vir do nada. Tem que ter algo que fez. Então a resposta mais honesta que se pode dizer é assim, olha, nós não sabemos. Por mais que a pessoa fale, não, mas foi Deus. Isso é uma resposta confortante. Isso é uma resposta confortante. Como a rocha se formou? Deus. Como é que o universo surgiu? Foi Deus. Observa que essa resposta, ela elimina o seu problema e eu vou fazer outra coisa. Mas, felizmente, nós temos pessoas que vão a fundo, que estudam, que pesquisam, cientistas descobrem vacinas para curar os micro-organismos, que antigamente as pessoas não sabiam que existiam. Morria e achava que era uma maldição divina. E era o cara tendo um ataque epilético no chão babando, era o quê? Ih, está possuído. Não era um ataque epilético. O caso mais conhecido foi da Emily Rose, que ela teve exorcismo nela, foi divulgado isso na internet, e ela tinha um distúrbio neuropsicológico. Nada que um Rivotril, um Aldol possa resolver, atualmente. Então, fica aquela dúvida. Eu respondo assim, tudo que eu não sei responder, eu falo, eu não sei, porque eu estou sendo honesto na minha resposta. Eu não posso afirmar para você. E o pouco tempo que eu estou estudando, foi o suficiente para entender que você precisa ser honesto intelectualmente, não desfazendo de nenhuma crença, porque a crença, como você mesmo falou, ela ajuda a pessoa a encarar um mundo que é um mundo difícil, a vida não é justa, você vê aí miséria, fome, você vê estupros. Como pode existir um ser humano que estupra uma criança? Isso para mim não entra na minha cabeça, de forma nenhuma. Né? Crianças com câncer. Então, a vida é difícil. Eu admiro até, eu perdi minha fé, porque eu não acredito mais. Mas eu admiro quem tem fé. Isso faz ela tornar a vida dela mais vamos olhar o mundo em volta como ele é imenso. Enquanto a gente está conversando aqui, pessoas sofrendo, uns felizes, outros chorando, né? Então é uma coisa realmente extensa. A mesma ciência que descobriu uma série de doenças psicossomáticas, que transformou remédios que curam uma série de outras doenças, deixa em aberto essa coisa de onde a gente veio, de onde nós surgimos, na certeza de que existe alguma coisa além da gente. Eu vou querer saber para o cristianismo de onde a gente veio, mas eu vou deixar para o próximo bloco. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já, você não sai daí. Falei demais, não, desculpa, hein? Falei demais, não.